Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula do nosso curso de fórmulas e funções. E nesta aula nós iremos aprender a manipular horas através de fórmulas. Para que nós possamos começar, nós iremos trabalhar com as funções agora, valor tempo, a função hora, minuto e também a função segundo, ok? Se nós fizermos uma analogia com essas funções em relação às funções de data que nós aprendemos na aula anterior, seria o equivalente, por exemplo, a função agora, o equivalente à função hoje. De data. A função valor tempo seria o equivalente à função data valor. A função tempo seria o equivalente à função hora, ok? E a função data, perdão. E a função hora, minuto e segundo, que são as frações de um horário, seriam equivalentes, por exemplo, às funções ano, dia e mês das funções de manipulação de data. Então vamos começar? Então aqui, a primeira coisa que nós vamos aprender é a retornar a hora atual. Para retornar a hora atual, nós vamos utilizar a função agora. Quando nós utilizamos a função hoje para retornar uma data, o Excel retorna somente a data do dia, ok? Com a função agora, além dele retornar o horário atual, ele também retorna a data. Então perceba que se nós utilizarmos essa fórmula, aqui nós temos o horário formatado para aparecer somente o horário. Mas caso você formate esta célula no menu formatar células e colocar para exibir também a data, ok? Então vamos colocar aqui para exibir juntamente a data e a hora. Perceba que com este formato, o Excel também retorna a data atual, que hoje eu estou gravando a aula no dia 27. Então, o que acontece? Ele vai sempre retornar com a função agora, tanto o dia quanto a hora, diferente da função data que retorna somente o dia, ok? Se você quiser retornar somente a hora, você poderia utilizar, por exemplo, a função agora, que retorna a data e a hora, e subtrair deste horário o dia atual. Então, nós vamos utilizar a função hoje. Então, esta fórmula aqui, agora menos hoje, vai retornar somente o horário, ok? Se você formatar aqui, por exemplo, para aparecer a hora, perceba que, deixa eu copiar a formatação dessa célula, perceba que ele vai colocar o dia 1 do 1 aqui, de 04, depois eu vou explicar por que aqui está 1904, ok? Parte sobre é uma das assuntos que nós iremos abordar nesta aula de hoje ainda. Então, se você olhar aqui somente o tempo aqui, você vai obter, por exemplo, um valor fracionário equivalente à hora do dia. Então, 10 horas e 21 minutos será o equivalente a 0,43. Se você formatar essa célula como formato fracionário, perceba que além do fracionário, ele vai retornar um número inteiro aqui antes, que é equivalente ao dia, ok? Então, se você quiser retornar somente a hora, você vai utilizar esta função. A data e a hora, você vai utilizar a função agora. Nós podemos também converter um texto para um horário. Então, como é que nós fazemos isso? Nós vamos utilizar a função valor.tempo. E você informa este horário aqui dentro como um texto. Por exemplo, imagina que você tenha um banco de dados e você exportou ou importou para dentro do Excel e ele vem com formatos diferentes. Por exemplo, este horário ele vem com formato tipo 3 horas PM, que seria o equivalente ao horário da tarde. Então, se nós convertermos este horário que está como texto, o Excel automaticamente vai conseguir entender isso como um tempo, ok? Então perceba que ele converteu 3 horas PM para 15 horas. E a partir daí, então, eu consigo fazer a formatação que eu quiser. Se eu quiser exibir ele no formato AMPM, se eu quiser exibir no formato 24 horas, eu consigo fazer toda a formatação. Somente os minutos e os segundos e assim por diante, ok? Então aqui nós temos também como retornar um tempo qualquer baseado nos seus parâmetros, como hora, minuto e segundo. Então, se nós fizermos a analogia, seria o equivalente à função data. Então, neste caso, nós informamos a função tempo e passamos os parâmetros. A hora, por exemplo, 15 horas, os minutos, 30 minutos e os segundos, 55 segundos. Então, neste caso, nós vamos obter 15 horas, 30 minutos e 55 segundos. Se nós formatarmos aqui, ele está exibindo no formato AMPM. Você pode informar o formato que você desejar neste caso. Só para situar vocês aqui, eu estou utilizando a tecla de atalho Ctrl 1 para abrir a guia de formatação de células, para que a gente possa trabalhar às vezes com essa formatação. E é bastante útil aqui enquanto a gente está trabalhando com fórmulas e resultados, ok? Nós podemos também extrair das horas as suas partes. Então nós temos aqui, por exemplo, um horário, que seria o horário de agora, e eu quero extrair em um valor inteiro cada um dos parâmetros de hora, minuto e segundo. Então eu posso simplesmente utilizar a função hora para extrair desta célula o horário, ok? Da mesma forma, eu posso utilizar a função minuto, eu vou extrair dessa célula o minuto do horário que está lá, e utilizar a função segundo para extrair desta célula o segundo atual. Então perceba que se eu ficar atualizando a minha planilha, perceba que ele vai mudando o meu horário
automaticamente, ok? No canal eu tenho uma aula onde eu ensino a criar um relógio e essas funções elas são bastante úteis. Por exemplo, nessa situação, quando você tem uma hora, você precisa calcular, por exemplo, para conseguir calcular o ponteiro, a posição de cada ponteiro, nós precisávamos entender qual que era o horário para calcular o ângulo que este horário de 10 horas em 12 horas, por exemplo, de um relógio, ele formava para a gente conseguir calcular as posições de seno e cosseno. É muito interessante, eu vou deixar também o link aí nos arquivos úteis aí para vocês acompanharem esta aula e também junto com o arquivo do relógio para vocês entenderem um pouco como manusear aí e fazer alguns cálculos com horas, ok? Para que a gente possa continuar, nós vamos agora aprender a criar um cálculo de intervalo de horas. Aqui a gente tem algumas situações que podem acontecer. Para você calcular um intervalo simples, você basta fazer uma subtração. Por exemplo, nós temos um horário, ok? E neste horário nós temos aqui 18 horas e temos aqui 21 horas, ok? Uma situação interessante é que se você calcular, por exemplo, o maior horário menos o menor, você vai obter o intervalo entre essas duas horas. Então nós temos aqui 3 horas de intervalo. Porém, pode acontecer, por exemplo, de você ter dois horários e fazer a subtração do maior do menor valor. Por exemplo, se eu pegar 14 menos 21, nós iríamos obter uma hora negativa. Um ponto interessante que nós estamos trabalhando é, se vocês forem nas opções do Excel, vocês têm que analisar qual que é o sistema de datas que está sendo utilizado. Perceba que nesta planilha eu estou utilizando o sistema de 1904. Eu vou desabilitar esse sistema e depois eu explico para vocês a diferença entre o sistema 1904 habilitado e não habilitado, ok? Então perceba que ele, com o sistema 1904 desabilitado, que é o padrão de todo Excel, quando você abre uma planilha, perceba que ela sempre vai vir com o formato 1904 desabilitado, ok? Então, se você estiver trabalhando com esse formato desabilitado, você não está apto a utilizar a função para calcular horas negativas. Então, perceba que eu subtrair 14 horas menos 21 horas, ele vai retornar um valor negativo, e por isso ele dá este erro aqui, ok? Este, se não for um comportamento esperado, e nós vamos falar como obter horas negativas um pouquinho mais para frente, você pode trabalhar, por exemplo, com a menor diferença de horas. Para você calcular essa diferença, você retorna o valor absoluto. Então, neste caso aqui, nós teríamos o valor menos 7 horas. Então, para eu retornar o valor como positivo, independente da posição do horário, eu coloco a função ABS, que me retorna o valor absoluto, e faço essa subtração. Então, neste caso, vocês vão ver que ele vai retornar para mim 7 horas. Então, ele vai calcular a menor diferença entre um horário e outro, independente de qual horário você informou primeiro. Então, por exemplo, se eu colocar aqui 12 horas, entre 12 horas e 14 horas, ele vai retornar para mim 2 horas de diferença, ok? Nós também podemos querer calcular um intervalo de horas entre um dia e outro. Então, neste caso, se nós subtrairmos aqui o menor do maior, vamos obter o mesmo resultado. Então, a pessoa que entrou no trabalho, por exemplo, às 21 horas e saiu, vamos colocar aqui a 8 horas do outro dia, né, para ficar mais condizente com a realidade. Então, entrou às 21 horas e saiu às 8, quantas horas ele trabalhou? Se nós utilizarmos a função que nós vimos acima, o resultado não vai ser o esperado. Neste caso, o resultado vai dar a menor diferença entre elas. Então, entre 8 e 21, ele está calculando aqui 13 horas de diferença, né? De 8 até as 21. Neste caso, o que nós podemos fazer para calcular das 21, depois 22, 23, 24 até 8 horas? Como é que nós iríamos calcular essa forma? Então, nós podemos utilizar a função mod, ok? E aqui nós vamos retornar o número, seria a subtração normal, ok? Porém, o nosso divisor será 1. Então, neste caso, ele entendeu que a pessoa que entrou 21 horas até as 8 horas, quando aqui a diferença ela passa de um dia para o outro, neste caso, ele vai calcular como se fosse da 21 até as 23, até as 24, 3 horas, mais 8 horas do próximo dia, ele retorna essa diferença. Então, sempre que você quiser calcular a diferença de horas de um dia para o outro, informando somente a hora, você consegue calcular com esta função mod, ok? Então você utiliza a função mod, faz a subtração e o divisor da função seria 1. Se você estiver informando a data e a hora juntos, por exemplo, imagina que hoje é o dia 27 de 10 de 2015, aí a pessoa entra no trabalho, por exemplo, às 21 horas, ok? E ela sai no dia 28 de 10 de 2015, às 6 horas da manhã. Neste caso, quando você tem a hora e o dia informado, você pode fazer a subtração direta. Então, neste caso, subtraindo 28 do 27, perceba que nós vamos obter, formatando esta célula como hora, nós vamos obter as 9 horas de diferença, ok? Este caso aqui, hipotético, é quando você só tem o horário informado, você não tem a diferença. Então, imagina que aqui, dia 1, entrada, dia 2, saída, então você vai ter essa diferença aqui.
E isso também só vale aqui de um dia para o outro. Neste segundo caso, quando você informa a data e a hora junto, você pode calcular as diferenças entre 2 dias, 3 dias e assim por diante, ok? Vamos lá, para que a gente possa continuar, nós vamos aprender agora a somar horas. Para somar é bastante semelhante ao que a gente aprendeu. Você tem aqui as horas informadas, o horário informado, por exemplo, de uma determinada atividade, ok? A duração dessa atividade, e você deseja somar. Então, para somar, nós podemos utilizar a função soma, que nós já vimos, e somar este valor. Porém, nós temos que ficar atento quando essa somatória ela ultrapassar 24 horas. Por que eu digo isso? Porque existe um tipo de formatação especial para estes casos. Perceba, por exemplo, que aqui nós temos o horário, as horas trabalhadas durante uma semana, e eu desejo somar. Então, cada dia que a pessoa trabalhou 8 horas, depois 8, 7, 9 e assim por diante. Se nós somarmos este resultado, perceba que o resultado aqui vai dar um resultado não muito semelhante ao que eu quero. Então, neste caso, ele está somando 24 horas. Perceba que nesta situação, aqui já dá muito mais que 24. Então, aqui só aqui 8, 8 e 7 aqui, ou 8, 8 e 9, só que já está dando mais que 24 horas. Então, neste caso aqui, nós estamos falando de uma somatória de uma duração. Então, você pode formatar essa célula, você vai selecionar a célula e clicar aqui no menu página inicial, na guia número, tem um botãozinho aqui que é o número de formato de número, ou você pode pressionar Ctrl 1. Então, eu vou clicar neste botão, ou pressionar Ctrl 1, vai aparecer aqui. Quando você quiser trabalhar com horas corridas, vamos dizer, você pode utilizar a formatação utilizando colchetes aqui entre os Hs, na formatação personalizada. Isso vai identificar que isso aqui é uma duração, ou seja, você quer exibir a quantidade total de horas somadas, ou seja, independente de 0 a 24, que seria um horário específico. Então, quando você dar OK aqui, perceba que ele vai sim mostrar o valor. Vamos somar aqui, ele está ocultando, não estava somando, então ele vai somar também o valor correto, ou seja, vai mostrar o valor corretamente. Então, neste caso aqui, não passou de 24 horas, não teria problema. Mas em situações onde a somatória ultrapassa 24 horas, é muito importante você formatar a célula com o formato entre os Hs entre colchetes. Ou então, você clicar aqui em hora, nós temos o formato aqui, que seria o equivalente a esse formato aqui, 37 horas, 30 minutos e 55 segundos. Então, aqui nós temos o mesmo formato, ok? Continuando aqui na nossa aula, nós também podemos passar por situações onde desejamos converter um valor decimal para hora, minutos ou segundos. Como vocês puderam perceber anteriormente, se eu digitar, por exemplo, 12 horas em uma célula e fizer essa conversão para decimal, ele vai trazer para mim um número equivalente. Então, 12 horas é equivalente a 0,5, ok? Por que isso? Porque, por padrão, o Excel reconhece cada hora como uma fração de um dia. Então, por exemplo, se eu informar uma hora, ele vai converter para mim esse valor em decimal, que seria um dia inteiro equivale ao número 1. Então, uma hora desse dia seria o quê? 1/24. Então, ele pegaria o número 1 e dividiria por 24. Então, se eu pegar aqui o número 1 e dividir por 24 no Excel, o que irá acontecer? Ele vai retornar para mim um valor fracionário. E este valor fracionário é equivalente a uma hora. Então, uma hora de 24 horas de um dia. Então, se eu formatar aqui como hora, perceba que o resultado será uma hora exata. Porém, às vezes, nós temos valores que ele vem em decimal, mas não representa o dia, a fração de um dia. Por exemplo, vamos supor que eu quero converter este valor decimal, que é 9,25, que seria o equivalente a 9 horas e 15 minutos, ou seja, 25 centésimos de uma hora equivale a 15 minutos, ou seja, um quarto. Então, um quarto de uma hora, 15 minutos. Então, eu tenho 9 horas completas e 15 minutos. Como que eu faria para fazer essa conversão? Como o nosso fator de conversão ele é diário, então nós temos que fazer a conversão. Para converter um valor decimal para horas, nós temos que fazer a divisão por 24, que é o número de horas que nós temos em um dia, ok? Então nós vamos pegar este valor decimal e vamos dividir pelo fator, que seria 24. Então neste caso nós vamos obter a fração do dia, que seria o equivalente a este horário aqui. Se nós formatarmos esta célula para exibir como hora, perceba que ele vai retornar para mim às 9 horas e 15 minutos, ok? Então nós convertemos este número decimal para a fração dia, ok? Então, vamos voltar aqui, vamos deixar aqui como formato fração dia, e aqui nós vamos fazer igual e formatar para exibir como hora, ok. A mesma coisa vale para os minutos, porém o nosso fator de conversão será o número de minutos que possui um dia. Então, se nós pegarmos 24 horas vezes 60 minutos, nós vamos obter um fator de 1440. Então, nós vamos pegar o valor decimal, então 16 horas e meia, 16 minutos e meio, então nós vamos pegar esse fator e dividir por 1440. Perceba que ele vai trazer o valor decimal da fração do dia,
Se nós formatarmos este valor, nós teremos 16 minutos e 30 segundos, que seria o equivalente a 16,5 minutos em decimal. A mesma coisa vale para os segundos. Neste caso, nós vamos fazer a conversão dividindo pelo número de segundos que possui um dia. Então, um dia tem 86.400 segundos, que seria 24 horas vezes 60 minutos vezes 60 segundos. Dividindo assim, nós iremos obter a fração do dia em decimal. Se nós exibirmos este valor em fracionário, em hora, você vai obter o valor 22 segundos e meio. Perceba que aqui nós temos o segundo formatado também para ser exibido a parte decimal dele. Você pode configurar, por exemplo, o que a gente chama aqui de milésimos de segundos, ou neste caso, como nós temos duas casas, os centésimos de segundos. Então aqui seria 22 segundos e 50 centésimos de segundos. Na formatação personalizada, para você exibir os centésimos, você vai colocar sempre vírgula e após a vírgula colocar o número de casas decimais que você quer exibir. Como nós trabalhamos no máximo com milésimos aqui, é aceito até 3 zeros. Então neste caso, o nosso formato de hora, minuto e segundo com 3 casas decimais após os segundos, ou seja, com os nossos milésimos de segundo. Então você pode informar, por exemplo, aqui um tempo, por exemplo, nós estamos trabalhando com Fórmula 1, imagina que a diferença de tempo foi menos de um segundo, foi 956 milésimos de segundo. Então você pode informar o horário aqui, perceba que ele arredondou pelo nosso formato, então nós podemos colocar aqui hora, minuto, segundo, só que com 3 casas nós vamos ter 0 minutos, 0 segundos, 956 centésimos de segundo, ok? Então, para que a gente possa finalizar esta aula sobre horas, nós vamos falar então sobre o uso de horas negativas. E foi exatamente isso que eu queria mostrar para vocês quando nós estamos trabalhando com o formato de hora. Se vocês olharem aqui, olha, arquivo opções, aqui em avançado, perceba que nós temos o formato de hora 1904. Neste caso está desabilitado. Quando você quer trabalhar com hora negativa, você tem que habilitar este formato, ok? Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é o cálculo de horas sem este formato habilitado, que é o que vem padrão. Ele vem desmarcado aquela caixinha, ok? Então vamos lá. Temos aqui uns cálculos de entrada e saída para almoço, de uma jornada de trabalho de um determinado funcionário. E a partir daí nós vamos calcular a duração da jornada e a carga horária. Porém, neste caso, nós vamos trabalhar com o sistema de banco de horas, que é aquele sistema que a pessoa trabalha, pode entrar um pouquinho mais cedo, sair um pouquinho mais tarde e acumular horas durante a semana e poder descontar isso em outros horários. Então, neste caso, nós temos que calcular todo o horário trabalhado durante a semana. Nós fizemos uma fórmula simples aqui, onde eu pego a saída para o almoço menos a entrada, calculo aqui o tempo que trabalhou pela manhã, depois eu faço a mesma coisa na parte da tarde, somo os dois intervalos, obtendo assim a duração da jornada. Então, a pessoa que entra 8, sai meio-dia, volta 13 e sai às 17, tem 8 horas de jornada. Então, calculamos aqui a jornada de cada dia e no final nós vamos fazer a somatória, ok? Aqui em cima, nós temos uma fórmula, uma célula, que nós informamos 44 horas, que seria o equivalente à carga horária semanal. Então, essa pessoa tem que trabalhar 44 horas. Essa carga horária aqui, ela tem que ser maior, tem que ser igual a 44 horas. O que faltar, a pessoa vai ficar devendo. O que sobrar, ela vai ficar como crédito para poder descontar em um outro horário. Então, perceba que aqui, se nós fizermos esta subtração, por exemplo, eu vou pegar o tempo que a pessoa trabalhou menos a carga horária dela, que está na célula C4. Então, se nós fizermos este cálculo, perceba que o Excel não vai retornar um valor negativo, porque neste caso aqui ele retornou 43 horas, que é menos do que a carga. O resultado seria um valor negativo. Se o nosso resultado fosse um valor positivo, imagina aqui, por exemplo, que a pessoa, em vez de sair às 11, saiu às 12. Não teria problema. Então, aqui a pessoa trabalhou 44 horas e 18 minutos na semana, e a carga horária semanal dela é 44 horas, ela tem um saldo de 18 minutos. O problema acontece quando nós estamos trabalhando com horas negativas. E neste caso nós temos que habilitar o nosso formato, arquivo opções, habilitar o nosso formato de horas 1904, de data 1904. Então vocês habilitando este sistema, olha lá, ele vai conseguir calcular. Então 43 horas e 18 minutos menos as 44 horas, faltam 42 minutos de tempo aqui para bater, ok? Só que uma coisa bem interessante que vocês têm que levar em consideração é que vocês nunca devem trabalhar com planilhas neste formato, a menos que seja primordial, quando você realmente precisar calcular horas negativas, ok? Que são situações muito, vamos dizer assim, bem difíceis de acontecer. Mas quando for necessário vocês habilitar esse sistema, lembrem de nunca fazer cálculos entre planilhas com sistemas de datas diferentes. Por que isso? Porque um sistema de data 1904, ele reconhece cada data um pouquinho diferente do sistema 1900. Existe uma diferença entre uma data e outra. Então, se você digita uma data em um sistema
copia essa data de uma planilha que está nesse sistema e leva para uma outra planilha, por exemplo, que está num sistema diferente, ele vai reconhecer as datas diferentes. Então, quando você faz cálculo com essas datas, você vai obter resultados inesperados. Só para vocês entenderem um pouco como isso funciona, perceba aqui que eu tenho nessa célula aqui, a minha planilha está no formato 1904, ok? Eu digitei aqui a data 1º de janeiro de 2015. Então, se eu copio essa célula, pego uma nova planilha, então vou pegar uma planilha aqui, nova, ok? E vou colar este valor aqui, olha. Quando eu colar o valor, perceba que a data que apareceu aqui foi 31/12 de 2010. Olha lá, aqui estava 1/1 de 2015. Colei para 31/12 de 2010. O mesmo valor, foi um Ctrl C, percebe que eu dei um Ctrl C e colei lá. Por que isso acontece? Porque o Excel reconhece cada data com um tempo diferente. Então, evitar ao máximo trabalhar com este formato de 1904, somente quando for extremamente necessário, ok? Então, eu vou formatar aqui, vou desmarcar, perceba que desmarcando, ele vai reconhecer a data como 31/12 de 2010, que é no formato 1904 desabilitado, ok? Então é isso, espero que vocês tenham entendido aí a parte da nossa aula sobre manipulações de horas. Essa é uma aula um pouquinho mais simples em relação às funções de data, porque a gente não tem muito cálculo a fazer com horas. Mas espero que vocês tenham gostado, não deixem de enviar suas dúvidas aí para academia@gurudoexcel.com ou acessar no nosso fórum. A gente se encontra daqui a pouco na nossa próxima aula. Um grande abraço e até já!